Eu tenho feito... Uma das coisas que o Eduardo Paes fez que mais me deixou assim perplexo foi a tal do Museu da Democracia, que ele abriu no Rio de Janeiro, recebeu o Alexandre de Moraes e tudo mais. E a gente está vendo que a pauta nacional é fundamental para as eleições municipais, né? A gente tem o Eduardo Paes no PSD, o partido do Rodrigo Pacheco, que impede o impeachment, o partido que está sendo boicotado aí por boa parte da direita, que chegou à conclusão de que o PSD é, num certo sentido, pior do que o PT. O PSD é o partido que dá sustentação, o partido do Kassab, o partido que dá sustentação ao Alexandre de Moraes hoje é o PSD. A gente já trouxe aqui uma dezena de senadores que estão se posicionando para dar suporte ao Alexandre no Senado. E eu pergunto para você, qual é a tua posição, Ramagem, a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes? Você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? A minha posição é muito clara, inclusive eu assinei todos os pedidos de forma fundamentada. O que a gente está vendo desvio de finalidade, abuso de poder, quebra do sistema acusatório. Fala quebra do sistema acusatório, para entender, é a violação dos entes. Quem investiga é um ente, quem acusa é outro ente, quem pede arquivamento é um ente, quem julga é um e quem é vítima é outro. Ele está tendo uma quebra completa disso, a da imparcialidade, da proporcionalidade. Então, se a gente chegar isso em âmbito de princípios que regem e a segurança pública, que são pilares da nossa sociedade ocidental, estão sendo violados. A gente vê o que está sendo motivado. Antes dessa vaza-toga, a gente já demonstrava de muito as violações, como o âmbito democrático de se discutir leis no Congresso Nacional é moroso, dadas as comissões que têm que ser tratadas, a gente vê ministros do Supremo, cada um é uma ilha decisória, com decisões monocráticas que se inserem e fazem interferência no próprio Congresso Nacional e no próprio Executivo também. A gente vê o completo desequilíbrio. Quando a gente passa dessa questão, eles acabam atropelando a lei, atropelando a Constituição e demonstrando esse desvio de procedimentos, desvio de finalidade completa. Se você analisar a lei de abuso de autoridade, que foi renovada há pouco tempo, tem várias condutas ali que podem ser, tem que ser analisadas, verificadas, que pode estar construída no abuso de autoridade. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, isso está dentro da legislação do impeachment. Impeachment é um procedimento constitucional. Se fala em impeachment como se fosse um pavor de destruição institucional no Brasil, não. A irregularidade tem que ser colocada à prova. Então, tem que ser verificado se há necessidade de se retirar um ministro que não está atuando de acordo com o zelo e com o cargo o alto cargo que ele exerce. Tem que se colocar na letra da lei e verificar. Não está sendo feito isso. E aí a gente volta para o PSD. É um partido que, desde a Constituição de 88, que a gente sabe que depois do regime militar, a direita se esvaiu e a esquerda se construiu na academia, nas artes, na imprensa, nas universidades, e um estamento burocrático também construiu a nossa Constituição, que está aí até hoje, vendendo, né, criando dificuldade para vender facilidade. O PSD é aquele câncer, que até é um câncer para a direita, que joga de um lado ou de outro. A própria CPI do 8 de janeiro, que atrapalhou muito para que a gente não elucide as questões, não avance no que está se percorrendo, foi o próprio PSD. A relatora era do PSD. Quando a gente verifica que o PSOL é de esquerda, da base do Lula, mas no Rio de Janeiro o Lula não está com o PSOL, está com o Eduardo Paes, a gente sabe que é tudo oportunismo para manutenção do sistema. Você vê até o Freixo, que é do PSOL, migrou para o Eduardo Paes. Aí você começa a entender. E o próprio PSB, que o PSB é o partido que ingressou com essa DPF que relativiza a atuação policial nas favelas. Está com o Eduardo Paes também. Então a gente sabe que tudo é importante. Um jogo municipal é importante para 2026. É uma base para 2026. E o Lula quer ter uma base no Rio de Janeiro para 2026. Então está tudo interligado. E esse movimento do deputado Ottoni de Paula,
justamente do PSD do Rio, intitulado Direita com Paz. Quem se considera de direita no Rio? Está com Eduardo Paes ou está com o Ramagem? Eu faço. É muito estranho que um cristão esteja no mesmo lado que estão os partidos de esquerda, o Lula. A gente sabe, né, que os fundamentos são completamente contrários. A gente vê que o Lula, em discurso próprio, ele sempre colocou, né, o indivíduo, quando começa a prosperar, começa a ter aprendizado, mudar de patamar ali, ele não vota mais no PT. Então a gente sabe que quer se manter sempre sem a prosperidade, sem o desenvolvimento do indivíduo. Quando a gente sabe que a ideologia sempre se coloca como a religião, como o ópio do povo. A religião é um veneno, primeiro o Estado. A gente sabe que a família é um obstáculo a esse totalitarismo. Então, a gente tem que estar demonstrando a todas a cristandade, ao fiel, que nós é que defendemos a família, que nós é que defendemos os valores cristãos, que nós é que estamos do lado que defende os nossos princípios e valores. Ramagem, queria, ainda no Rio de Janeiro, tem uma das coisas, é público que eu conheço o prefeito Eduardo Paes, já trabalhei com ele e tenho gratidão a ele por várias coisas, enxergo vários méritos nele, e às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você está se posicionando abertamente em favor do Ramagem se você vê méritos no Eduardo Paes? Eu falo assim, olha, hoje esse grupo político do qual o Eduardo Paes faz é a coisa mais nefasta que a gente tem no Brasil. Isso vai desde o PSD até o apoio e esse roxinho colado com o Lula, até passando pelas políticas públicas da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio despeja uma fortuna em pautas que são as pautas da esquerda destruidoras de família. Tanto na Secretaria de Educação, quanto na Secretaria de Cultura, como nos seus projetos sociais, é tudo absolutamente dominado pela esquerda. Com Ramagem, prefeito do Rio de Janeiro, qual o plano para fechar essa torneira e a Prefeitura do Rio deixar de ser uma bancadora das pautas destruidoras de costumes tradicionais do Brasil? É exatamente isso, Paulo. A gente tem que começar aqui a divisão de conluios políticos. Por exemplo, ele não fez nenhuma... Nos primeiros governos, ele acabou fazendo várias habitações sociais. Nesse último dele, ele fez zero. Quando a gente olha para a Secretaria de Habitação, ele mudou o secretário de Habitação 6 vezes. Ok, você pode mudar para uma ineficiência. O último secretário de Habitação, sabe para onde ele foi? Foi para Rio Tour, para o turismo. Então, você acha que ele é a técnica de habitação, é uma pessoa técnica de habitação, e ele sabe de turismo também? Lógico que não, é conluio político. E quem assumiu a habitação foi o antigo presidente da empresa de tecnologia da prefeitura. Então, há um descaso com a prefeitura. Há apenas uma distribuição de feudos para grupos políticos se derem bem. Essa é a questão. Se nós fizermos a austeridade, a gestão que a gente se propõe, tem muita gente que fala do presidente Bolsonaro. Eu sou aliado, eu sou legado do presidente Bolsonaro. A gente sabe que foi feito austeridade, gestão, menos Brasil, mais Brasília, empreendedorismo, as estatais dando lucro, superávit, baixou impostos, aumentou receita. Se nós usarmos a mesma técnica, e eu já tenho várias pessoas técnicas para cada setor para se trabalhar, de todos esses setores de especialidades, nós vamos conseguir demonstrar e mostrar que esse orçamento de 40 bilhões de reais é muito recurso, Paulo, para a gente poder trabalhar o Rio de Janeiro. Há muito para fazer no Rio de Janeiro, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, uma cidade cosmopolita, uma cidade que é olhada pelo mundo inteiro. Vários dos nossos programas e sistemas podem ser auxiliados por devidos empréstimos pelo Banco Mundial, como foi feito antes. Mas eu quero saber se vai cortar o dinheiro da lacração na Secretaria de Cultura, show de Madonna para fazer ritual satânico em Copacabana, se vai cortar dinheiro se a própria Secretaria de Educação vai acabar essa lacração nas escolas públicas do Rio de Janeiro, se vai ter diretriz para impedir esse tipo de coisa, uma coisa parecida com uma escola sem partido. Eu quero saber das medidas práticas que dá para fazer para frear esse processo, Ramagem.
Não vai ter essa questão de ideologia de gênero. Nós vamos aqui só tem uma escola cívico-militar que está com ótimos resultados no IDEB. Nós temos que aumentar. Nós temos que colocar para a comunidade escolar, para as famílias, para fazer as decisões. As escolas tradicionais, que são cívico-militar, cristão, vamos testar a montessoriana, as técnicas e ainda as bilíngues pela capacidade vocacional do Rio de Janeiro para atender o turismo. Nós temos que entrar nessa questão e cortar qualquer um desses sistemas. A parte cultural do Rio de Janeiro foi o centro do Brasil. Todos do Brasil vinham aqui para dialogar no Brasil. Não se pode querer gastar com um show grande da Madonna e achar que está salvando a cultura do Rio de Janeiro. Não. Hoje, por exemplo, o que é cultural, a gente não tem que investir. Os festivais estão aí e parece que o Rio de Janeiro é só Réveillon, Rock in Rio e o Sambódromo. Eu estava na Liesa conversando com eles, demonstrando que dá para fazer mais. Então, a gente tem que aumentar alguns incentivos para o que é cultural e não apenas festival. Os festivais têm que vir. Agora, quando você olha para a lei de incentivo municipal, Paulo, os instrumentos, equipamentos de cultura não são abarcados. Acaba um oligopólio ali de grandes produtores para trazer grandes shows, somente. Você não faz ali uma reforma de um teatro, uma compra de equipamentos, e mais ainda, você não fomenta as oficinas nas comunidades, nos locais mais humildes, para fazer os novos valores. É isso que está errado. Quando eu olhei a questão da Madonna, a Madonna no mundo inteiro se apresentou em arenas, em estádios, por que ela não foi para o Maracanã? Com uma classificação etária, como tem nas novelas lá, 14 anos, 18 anos, sei lá. Quando você faz no meio um show que não teve nem banda, com um avilte a quem é seguidor da fé cristã, por exemplo. Então, a gente pode botar a Madonna, que a Madonna venha para o público dela dentro de uma arena. Nós temos que fomentar uma cultura de pequenos, médios, shows grande porte, que o Rio tem essa capacidade de fazer um calendário o ano inteiro para eventos. Tudo está interligado. Nós temos que ter uma secretaria de eventos ou ainda uma subsecretaria de eventos que cuide da cultura, do esporte, e o turismo acaba, e o ecoturismo, e o turismo acaba sendo consequência. Nós temos que ter a segurança e os eventos bem organizados. Nós temos que revitalizar o Rio de Janeiro em todos esses sentidos, passando pela segurança e passando pela distribuição de eventos pelo Rio de Janeiro.